Lulinha, base não vai recorrer de decisão de Alcolumbre. Vamos lá, vai. Mesmo após algumas derrotas no Congresso, Reinaldo, o Davi Alcolumbre, algumas derrotas pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, senadores alinhados ao Planalto têm evitado criticar abertamente. Lucas, ficou atrapalhado. Derrotas impostas ao governo pelo... Presidente. Isso, impostas ao governo pelo Davi Alcolumbre, senadores alinhados ao Planalto, ao governo, têm evitado criticar abertamente o presidente do Senado antes das votações importantes para a gestão de Lula, como, por exemplo, a sabatina de Jorge Messias para o STF. Escolhido pelo presidente, o ex-advogado-geral da União não era a opção desejada por Alcolumbre, que preferia que Lula indicasse o senador Rodrigo Pacheco. Sobre esse tema, uma conversa entre o presidente da República e Davi Alcolumbre acontece hoje, segundo a Folha. Ontem, o presidente do Senado tomou uma posição contrária aos interesses do governo ao manter válida a polêmica votação da CPMI e do INSS, que aprovou o requerimento para a quebra do sigilo de um dos filhos de Lula, Fábio Luiz, conhecido como Lulinha. No entanto, parlamentares governistas do colegiado não vão recorrer dessa decisão. Acionar o STF também não é cogitado por enquanto, já que a questão é considerada interna do Congresso Nacional. Isso. Embora eu entenda que há uma interpretação absolutamente esquisita, imprópria da lei, porque como é que alguém que não está presente poderia votar? Enfim, mas aí o Senado falou, não, é melhor não. E aí, aqui se fala de uma conversa entre eles, que eu não sei se está exatamente marcada, porque o Davi Alcolumbre disse que o Lula deve procurá-lo, se quiser falar com ele. Ele falou o seguinte para jornalistas, a gente espera ser chamado por todas as pessoas que a gente tem respeito e consideração. E, naturalmente, da mesma maneira que quando eu desejei, e em outras oportunidades, conversar pessoalmente com o presidente da República, eu procurei ele. E é legítimo, inclusive, que se ele desejar falar comigo, ele deve me procurar para a gente poder continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os poderes. E é isso que eu entendo da democracia. Né? Aí tem alguns bastidores dizendo que o Alcolumbre não ia... querem prorrogar a CPMI, ele já falou que ele não deve prorrogar, que ele teria acertado isso com Lula, mas aí também há muito, sobretudo de fofoca, antes de mais nada. Eu não marquei o tempo que falta aqui, o Arthur Couve, você marcou aí para mim? Olha, Reinaldo, dá para ir mais uns 3, 4. Ô louco, não. Sim, a gente geralmente sai lá para 7-1, por aí. Não, mas não fica tudo verde. Tá bom. CPI recorre de decisão de Gilmar. Tema vai ao pleno? Vamos lá. Vai. Vamos lá, a CPI do crime organizado recorreu da decisão do decano do STF, Gilmar Mendes, que anulou a quebra de sigilo do Meredith, empresa que tem o ministro da Corte Dias Toffoli como sócio. A firma recebeu pagamentos de um fundo ligado ao Banco Master pela venda do resort Itaiaia. A comissão havia aprovado a quebra de sigilo na semana passada, mas 2 dias depois, Gilmar anulou a decisão do colegiado. Agora a CPI apresentou recurso de agravo contra a decisão do STF. O presidente da CPI, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, explicou a nova medida. Disse o seguinte: estamos recorrendo dessa decisão e de qualquer outra que entendermos ter fundamento jurídico para evitar o esvaziamento da CPI e garantir uma resposta à sociedade. Bom, e o próprio Gilmar estaria disposto a levar a questão, e pode, para o próprio pleno, não é? A ver, só lembrando aqui que, a despeito da gritaria, a decisão do Gilmar foi absolutamente legal e fundamentada a diferença do que dizem por aí no regimento interno. É que quem não conhece o regimento interno fala que não. Ele era prevento no seguinte sentido, ele já tinha tomado decisão semelhante de quebra de sigilo sem ter motivação clara. Porque a CPI não pode quebrar o sigilo também de quem der na telha, sem ter vinculação com o seu objeto. O que é que essa CPI investiga? Crime organizado. Quebrar o sigilo da família do Toffoli investiga crime organizado? É preciso um salto lógico, como disse o ministro, muito grande. E aí o ministro está pensando em levar a questão de quebras de sigilo para ser decidida pelos ministros, já que CPIs estão submetidas ao Supremo. Sim, você pode, eu não gosto desse, adoro que quebre o sigilo dele. Bom, um dia quebra o sigilo de quem você gosta, um dia quebra o seu sigilo. E aí é bacana? Não, aí quando é do meu lado, evidentemente não é bacana quando é dos outros. Não é? Então eu acho que seria muito bom que se levasse mesmo essa questão para ser decidida pelo pleno, para se estabelecer uma disciplina.
Pode-se quebrar o sigilo de alguém que não esteja vinculado àquele que é o objeto da CPI? Ah, mas é que ele conversou com não sei quem. Se conversou, então tem vínculo. O Dino suspendeu a quebra do sigilo da empresária que se disse amiga do Lula. Vai lá. Quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Moreira Lussinger, apontada como próxima ao careca do INSS e também à Lulinha. A medida havia sido aprovada pela CPMI do INSS. Essa liminar, que foi assinada hoje, afirma que a comissão aprovou 87 requerimentos de uma vez, sem apresentar fundamentação individualizada para essas medidas, entre elas, inclusive, quebras de sigilo, convocações e pedidos ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Segundo o ministro Dino, não é cabível o afastamento de direitos constitucionais no atacado. O ministro considerou que a deliberação da CPMI não observou as garantias constitucionais exigidas e citou manifestações de parlamentares contrários ao procedimento adotado. O magistrado também afirmou que a votação simbólica de todos os requerimentos parece não se compatibilizar com o devido processo. A liminar de Dino suspende a decisão da CPMI e impede o compartilhamento de dados desse caso que já tenham sido enviados ao Congresso ou a outros órgãos. E isso nada tem a ver com o Lulinha, isto é, não vale para o Lulinha quando você concede um mandato de segurança, o mandado de segurança não tem efeito erga omnes, não vale para quem não recorreu, né? Só para deixar claro, tá? Porque começou uma conversa, e agora também está suspenso de Lulinha. O Lulinha não recorreu, se ele recorrer aí então vai ter sorteio e o ministro decide. O que ele está dizendo é o seguinte, é preciso que se veja caso a caso quando se vai quebrar o sigilo. Tem um calhamaço aqui. Qual é a fundamentação? Eu sei que não parece, mas isso tem a ver com garantias individuais. Aí, o Carlos Viana, que preside a CPMI, né, bolsonarista, fanático, não gosta do Dino, ele disse que criticou a decisão do Flávio Dino de suspender a quebra do sigilo, né? Segundo a oposição, a empresária seria o elo entre Fábio Luiz da Silva Lulinha e o careca do INSS. Mas, por exemplo, tem uma assessora do Flávio que também pode ser o elo entre o Flávio e o careca do INSS. E aí eles não quiseram quebrar. Que ela é irmã de um operador do careca do INSS. E aí o Viana disse o seguinte, a decisão do Dino é uma afronta ao Congresso. Não, não é. Não é uma afronta nenhuma, o Supremo tem a jurisdição. Diz que a CPMI não foi oficialmente notificada, primeiro que não precisava. E aí coloca o ministro sob suspeita, né? Estamos muito próximos de núcleos do poder, e por isso que estão tentando atrapalhar trabalhos da CPMI. Aí se parte do princípio, então, que você tem um ministro que quer atrapalhar a CPMI, né? Esse clima definitivamente é um clima que mais tem a ver com política do que com investigação. E chega agora que Lulinha pede a Dino, segundo o Estadão, Fausto Macedo, que suspenda a quebra de sigilo bancário decretado pela CPMI do INSS. Não sei o que fará Dino, evidentemente a decisão do mandado de segurança da empresária vale para a empresária. O sigilo dele foi quebrado e cambulhado no mesmo grupo. Não se avaliou a situação, essa situação aqui e tal, olha aqui, é por essas razões, e isso tem vínculo com o INSS e a fraude do INSS, que é o objeto desta CPI. Né? Considerando que o Dino concedeu o outro, a chance de conceder esse é grande. Agora, pediu a Dino, eu acho que tem que ser um pedido feito ao Supremo para que haja o sorteio. Mas aí, como o Dino tomou aquela decisão, então fizeram o pedido diretamente ao Dino. Vamos ver, é isso aí.